presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Quem é? Quem é ele, Geisiane? Baloso. Baloso. Eu vou começar a fazer chamada oral aqui nas notícias, para ver se vocês estão atentos. Chamada oral. Então, o presidente do STF do CNJ é o... Baloso. Sabe o que ele fez? O quê? Vou te contar, menina. Ele disse ontem que o uso da inteligência artificial é uma questão de sobrevivência para o judiciário brasileiro. Durante a audiência pública no CNJ, Barroso pontuou... Será que ele estava jogando o jogo do tigrinho? Não. Ele pontuou na sua fala que nenhum outro país do mundo tem 83 milhões de processos, como é o caso do Brasil. Para eu não ter que morrer tendo ouvido sozinho, você será obrigado a ouvi-lo também. Tem 83 milhões e 800 mil processos, de modo que aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem 90 mil processos por ano, de modo que aqui, para nós, a inteligência artificial acaba sendo uma questão de sobrevivência para o funcionamento adequado do judiciário, produzindo decisões a tempo e a hora. Olha, o Marcelo Bella, na atual conjuntura, eu não falo dos juízos de primeira instância, porque é gente que se prepara a vida toda, faz um concurso, é gente muito preparada, sabe? Mas no STF, a gente agora encontra no STF 11 assentos, na sua maioria ocupadas por pessoas que não poderiam ali estar porque não têm notável saber jurídico. Exemplo, cite, explique e comente. O Tofodídio. O Tofodídio, mas nem pela vaca hinduísta tossindo podia ter um assento no STF. Aí você vê as decisões daquele nosso amigo que se parece muito com Amin Kader. Eu preciso de um companheiro. Talvez seja melhor no STF mesmo implantar inteligência artificial, não é? Bom, primeiramente, Pavinato, acho que tem que explicar para a população o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um conglomerado de programas de computadores que são retroalimentados com informações do dia a dia. Retroalimentados é que eles alimentam pelo retro? Não, é porque eles são alimentados por eles mesmos, né? Então, ou seja, eles vão recebendo informações mais ou menos como funciona no seu celular do senhor, da senhora, que quando ouve você falar de alguma coisa ou você escreve alguma coisa, o tal do algoritmo traz para você a informação que lhe traz mais interesse. Isso é inteligência artificial. Então ela aprende a dar bom dia, boa tarde, responder algumas coisas para você. É nesse sentido. Aí eu fui olhar, Pavinato, qual é um país que utiliza na área do seu judiciário inteligência artificial para dar sentenças. Quais são? E aí o país que realmente utiliza isso é a China. Olha que coincidência. A China utiliza... o Barroso foi para lá esses tempos, não foi? Utiliza a inteligência artificial para decidir a vida do senhor e da senhora. Imagina, o senhor tem um problema na justiça lá, entra com uma petição através do seu advogado, paga o seu advogado, e essa petição vai ser respondida através de um programa de computador que vai dar a sentença que pode decidir a vida do senhor e da senhora. Bom... Mas olha, Bella, se a gente olhar as decisões do Toffoli ultimamente, a gente já não tem juízes de programa? Isso, na verdade, me parece uma grande oportunidade para o Estado controlar o cidadão. Isso me parece mais uma oportunidade de controle do que auxílio. A inteligência artificial é super importante, sim, mas não para decisões que envolvem a vida das pessoas e que dependem de pessoas que tenham notável saber que ao direito. Que não é o caso do STF. Então, eu vou fazer uma frase, para terminar o meu comentário, que foi falada lá no filme Tron, aquele filme que mostra o usuário que vai para dentro do computador e fica convivendo com os programas, com os antivírus, né? Será que nós, cidadãos, agora vamos ser tratados como vírus e a inteligência artificial vai ser o antivírus? Qual é a frase? A frase é a seguinte: uma fronteira digital para mudar a condição humana. Olha, esse filme deve ser, a pessoa então deve viver igual o professor Marcelo Suano. Quase isso. Porque ela vive computador, é ou não é? E outra, se nós vivemos como um vírus, nós podemos mudar o hino para o vírus do Ipiranga. Olha que bacana. Agora, o Luiz Arthur Nogueira,
Nessa hipótese, né, semos nós, contribuinte, que paguemos pelas inovações. Fato. Não existe dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro do cidadão privado. Dito isso, não seria melhor dispensar todos os... Eu ia falar cortesãos, porque são cortesãos. Quem vive na corte é um cortesão, não é? Todos os cortesãos do Versailles, do STF, e deixar lá o computador, o Big Brother, para vir a julgar os vivos e os mortos? Pois é. Sabe que essa questão da inteligência artificial no meio jurídico ela é bem polêmica, eu concordo com o que disse o Marcelo Bella. A questão é que a inteligência artificial provavelmente seria mais coerente do que muitas decisões dos ministros Supremo. Por quê? Porque, em tese, o que a inteligência artificial faria? Ela pegaria os milhares de processos parecidos com aquele que ela estaria, entre aspas, julgando, ela iria estabelecer uma conexão de decisões, alguma certa lógica e diria, bom, já que a grande maioria foi por esse caminho, a minha decisão é por esse caminho. Hoje no Supremo não. O Supremo não tem lógica nenhuma. Dependendo de quem é o ministro, a decisão vai para cá ou vai para lá, porque pouco importa a Constituição, pouco importa a lei. O que importa é o que pensa o ministro. Então, se for para esse caminho, eu diria que eu confio mais hoje na inteligência artificial do que na decisão de muitos ministros. Olha, uma coisa que eu não confio é essa caneca d'água aqui. Nossa, eu vou deixar até aqui embaixo. Não, alguém quer ficar com essa água aqui? Eu não pus a boca. Eu fiz um brinde. Hein? Então vai lá, professor Sônia ficar com duas. Eu não pus a boca. Eu não pus a boca. Espera aí que eu trouxe copo de cristal. Eu gosto de coisas transparentes. Aqui. Muito bem. Eu já peguei tanta doença que eu tenho. Olha a finesse, olha o dedinho. Muito bem. A inteligência artificial não perde tempo tomando água, tem essa vantagem também. Né? E Arthur, tem outra E coisa. nem chupar balinha, né? Acho que vamos trocar a estátua da justiça, né, com a deusa da justiça, por um chip de computador. Vai ser o Pitfall. O Pitfall com uma espadinha, uma balança. Lembra do Pitfall? Quem é velho vai lembrar aquele jogo do Atari. Muito bom. Do Atari. Agora, o que o Arthur falou tem razão. Porque se tiver um banco de dados para essa inteligência artificial em que ela vai bater o caso com a lei, a gente não teria nenhum problema dessas prisões do 8 de janeiro, por exemplo, né, Gisele? Olha, a grande questão é a seguinte, a gente não tem nunca transparência na forma como a tecnologia dentro desses processos funcionam aqui no Brasil. Então, acho que vale lembrar para a audiência, primeiro, que quando o Barroso era o presidente do TSE, nas nossas últimas eleições, nós tivemos ali um problema na urna e ele justificou que, de fato, houve um ataque, mas que as informações que foram vazadas, ele e o Barroso, justificou que, de fato, teve um ataque hacker, mas que as informações que foram vazadas não eram relevantes e que não atrapalharia o resultado das eleições por causa do boletim de urna. Me lembrou muito Maduro quando ele falou isso. O boletim de urna, portanto, já indicava o resultado, então não havia como ter um processo que alterasse esse resultado, mas o que estava sendo atrapalhado naquele momento era somente o tempo, né? Eles demoraram mais para fazer a apuração e mostrar os resultados da eleição. Junto com esse fato, é importante a gente dizer que em julho desse ano, o Barroso esteve na China e elogiou o STF deles. Ele falou que, diferentemente dos Estados Unidos, a China lida com a inteligência artificial olhando para o processo de regulamentação e que nos Estados Unidos não tem isso. Então, a grosso modo, ele está dizendo que um país que defende a liberdade e a transparência em seus processos eleitorais está atrás de uma ditadura. Então, eu acho bem perigoso isso. E ainda, somando a esses dois fatos... lobby lá, Gisele? Um lobby? Não, rolou um lobby. Ele traz assim, olha aqui, eu conheci uma empresa, a Huawei. Pois é. É muito estranho, né? Juntando a isso, a gente precisa lembrar que ele não deixou a UOL aferir lá, auditar o processo, né, ali do sistema de distribuição por sorteio, Exato, né? Quando você entra com uma petição, deixar. só para as pessoas entenderem, porque eles processam por tudo a gente hoje, tá? Por favor. Você entra com a petição, aí vai no sistema eletrônico, que tem um código-fonte, porque a distribuição é pela internet, aí você entra com a petição. Tem um sorteio que aí cai no colo de algum ministro, né, para ser o relator.
Aí pediram para, vamos aferir, vamos ver se é justo esse sorteio, se ele é viciado. Aí o Arthur, pode vir, pode auditar. Aí chegou, vamos auditar, chegou na hora de auditar, pique, não briga com mais. É isso que ela está falando. Exatamente isso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso STF o tempo todo e o nosso TSE o tempo todo nos dá informações que nos deixam desconfortáveis, não deixam que a gente veja a transparência do processo. Então, a minha pergunta é, porque toda coisa de computador você tem que ter uma programação. Então, uma coisa vai gerar alguma coisa. Como é que vai ser feita a programação disso? E se a gente vai poder ter transparência no processo? Porque ninguém aqui é contra a tecnologia. É bom que o processo tenha uma tecnologia, desde que a gente possa auditar, aferir que há uma transparência no processo. E o que o STF me mostra, tanto o STF quanto o TSE, é que nunca há esse processo de transparência.